Durante 15 dias, Dona Berenice engoliu o silêncio e o cheiro da comida estragada. Naquela casa grande demais para caber o amor de uma família, até o ar parecia pesado. O estômago dela, já sensível por causa dos remédios, não aguentava mais o cheiro que vinha da cozinha. Mistura de gordura velha, tempero passado e carne guardada por dias. Mas ela suportava. Suportava tudo calada, porque acreditava que o filho não podia saber. Naquela manhã, ela empurrou o prato para frente. Era impossível distinguir o que havia ali. Arroz endurecido, feijão ressecado, pedaços de carne fria, restos de outras refeições misturados como se tivessem sido jogados de qualquer jeito. Parecia mais castigo do que comida. Do corredor, o som das risadas de Cristina ecoava, leve e distante. A risada dela enchia a casa inteira e, ao mesmo tempo, fazia o ar parecer ainda mais sufocante. Berenice abaixou a cabeça e tentou engolir mais uma colherada, mas o gosto azedo fez o estômago revirar. Foi nesse instante que o portão se abriu. Marcelo voltou da viagem sem avisar ninguém. Tinha fechado um grande negócio no norte de Minas e queria fazer uma surpresa para a mãe. Trazia uma pequena planta no banco do carro, presente simples, mas cheio de significado. Não esperava encontrar a casa em silêncio, nem sentir aquele cheiro estranho logo ao entrar. Largou a mala perto da escada e seguiu os sons abafados até a cozinha. No meio do caminho, ouviu a risada da esposa e o som de um copo sendo colocado sobre a mesa de vidro. Abriu um leve sorriso, achando que ela falava ao telefone. Mas o sorriso se desfez assim que cruzou a porta da cozinha. Dona Berenice estava sentada diante do prato, os olhos baixos, as mãos trêmulas. O cheiro de comida azeda dominava o ambiente. Marcelo demorou um segundo para entender o que estava vendo. A mãe levantou o olhar, surpresa. Ele se aproximou devagar. "Mãe, o que é isso?" perguntou confuso. Ela tentou esconder o prato, mas as mãos estavam fracas. "É só o almoço, meu filho. Cristina fez para mim." Cristina apareceu logo em seguida, segurando uma taça de vinho. O salto riscou o piso da cozinha. "Amor, que susto!" disse sorrindo. "Você não avisou que vinha?" "Não quis atrapalhar", respondeu ele sem tirar os olhos da mãe. "Ela não tem comido direito." Cristina se apressou em dizer. "Tô tentando ajudar, mas anda teimosa." Marcelo percebeu que algo não batia. A voz da mãe era mansa demais. O olhar da governanta, Elsa, dizia tudo sem precisar de palavras. Ela permanecia encostada na parede, o pano de prato nas mãos, como quem segura o próprio medo. "Tá tudo bem, mãe?" Berenice respirou fundo, e naquele instante algo dentro dela se quebrou. A mão trêmula largou a colher. O olhar cansado se ergueu devagar. "Não tá não, meu filho", murmurou com a voz embargada. "Não tá nada bem." Marcelo deu um passo à frente, confuso. Cristina parou de sorrir. A tensão encheu o ar. Por um instante, o tempo pareceu parar entre os três. A mãe, o filho e a mulher que escondia algo que o luxo da casa já não conseguia disfarçar. Mas para entender o que Marcelo encontrou naquela mesa, é preciso voltar 15 dias, ao dia em que ele viajou, e deixou a casa e a própria mãe nas mãos erradas. Na manhã da viagem, o sol de Uberlândia já queimava cedo. O ar quente invadia a varanda ampla da mansão Batista, cercada por jardins e um portão alto que deixava o mundo do lado de fora. Marcelo ajeitava os últimos documentos dentro da pasta, enquanto a mãe o observava da sombra, com o olhar de quem tenta guardar o filho com os olhos. "São só 15 dias, mãe", disse ele, tentando parecer tranquilo. "Prometo que volto antes do seu próximo exame." Berenice assentiu, mas o coração apertou. "Eu sei, meu filho. Vá com Deus. E não se preocupe comigo, viu?" Ele se inclinou, beijou a testa dela e sorriu. "Cuida de tudo direitinho, Cristina", pediu, voltando-se à esposa, que mexia no celular sem erguer o olhar. "Pode deixar", respondeu ela distraída. "Sua mãe vai ser tratada como rainha." O carro deslizou pelo portão e o barulho do motor foi ficando distante. Berenice continuou acenando, mesmo depois que não via mais nada além do muro. Cristina, atrás dela, soltou um leve riso. "Rainha?"
murmurou sarcástica. Aqui dentro só cabe uma. Nos primeiros dias, o inferno ainda usava perfume francês. Cristina fingia simpatia, perguntava se Berenice estava confortável, se precisava de algo, se queria mais travesseiros. Mas o tom era impaciente e os gestos forçados. Era o tipo de gentileza que vinha com veneno no fundo. Berenice, acostumada à dureza da vida, percebia, mas tentava ignorar. Achava que era implicância passageira. Com o tempo, a voz da nora foi ficando mais seca. As palavras vinham com pontas. A senhora precisa entender que aqui as coisas são diferentes, dona Berenice. Diferentes como, minha filha? Aqui a gente tem rotina, tem padrão, sabe? Disse, ajeitando o cabelo com a ponta dos dedos. Não é bagunçado como lá no interior. A cada frase, Berenice se encolhia um pouco mais. E Cristina parecia gostar da sensação de ter poder. Certa tarde, Elsa, a governanta de confiança, entrou na copa segurando o copo d'água e os remédios da idosa. Dona Berenice, está na hora dos comprimidos. Eu tomo já, minha filha. Não precisa se preocupar. Pode deixar que eu cuido disso, interrompeu Cristina do batente da porta. Elsa hesitou, mas o doutor Humberto disse para não mudar os horários. Eu sei o que o doutor disse. Agora vá cuidar do resto, por favor. A partir dali, tudo passou pelas mãos dela. Os remédios, as refeições, até as visitas da enfermeira. Dizia que era para manter a rotina da sogra, mas o que fazia era isolar Berenice. A casa era grande demais e o silêncio doía. De manhã, Berenice ouvia o barulho distante da piscina sendo limpa e depois o som das risadas da nora no telefone. Ela se distraía olhando pela janela o pequeno vasinho de planta que o filho lhe dera. A única coisa viva ali dentro que lembrava afeto. Parece que só nós duas nos entendemos, né? Murmurava, tocando nas folhinhas verdes. No quinto dia, Cristina levou o jantar pessoalmente. Fiz uma sopinha leve, disse com um sorriso frio. O cheiro denunciava que era comida guardada. Não repara, é o que tinha. Tá bom, minha filha, obrigada. Cristina ficou ali parada, observando. É curioso, disse, encostando no batente da porta. A senhora tem um jeito simples demais. É o que eu sou, respondeu Berenice mansa. Gente simples. Cristina soltou um riso curto. Pois é, às vezes fico pensando como o Marcelo conseguiu ser quem é, com uma mãe que nem entende o que está escrito na bula de um remédio. Berenice baixou os olhos. A maldade veio travestida de comentário leve, mas doeu como uma pancada. Nos dias seguintes, as provocações aumentaram. Cristina implicava com tudo. O modo como Berenice falava com os empregados, a forma como dobrava os panos, até o costume de oferecer café para Elsa. Não precisa tratar funcionário como amigo, dona Berenice. Eles são pagos para isso. Ser pago não impede ninguém de merecer respeito, respondeu com calma. Cristina virou as costas, sem responder. A governanta via tudo, mas guardava para si. Sabia que se falasse perderia o emprego, e Berenice, mesmo percebendo o veneno nas entrelinhas, ainda tentava acreditar que era só uma fase ruim. Mas no 8º dia, o tom mudou. Cristina começou a cuidar das refeições da sogra pessoalmente. Guardava sobras, misturava tudo, requentava no micro-ondas e servia dizendo que era comida caseira como ela gostava. Berenice, sem forças, tentava comer o mínimo para tomar os remédios, mas o corpo começou a recusar. O estômago ardia. O gosto era de azedo e culpa. Mesmo assim, quando o telefone tocava e o filho ligava, ela forçava a voz. Tá tudo bem, meu filho? Só um pouquinho cansada. E ele acreditava, sem imaginar o que havia por trás daquelas palavras. No 14º dia, Elsa entrou no quarto e encontrou a idosa sentada à beira da cama, o prato intocado. A senhora precisa comer alguma coisa, dona Berenice. Ela sorriu fraco. Amanhã ele volta, minha filha. Amanhã tudo melhora. Mas naquela casa, o amanhã nunca vinha fácil. O silêncio que se seguiu àquela frase pareceu ecoar pela casa inteira. Marcelo ficou sem reação. A mãe, com a voz embargada, ainda olhava para ele como quem pede perdão por dizer a verdade.
Não tá nada bem, meu filho, repetiu com o olhar marejado. As mãos dela tremiam, os olhos de Elsa brilhavam no canto da cozinha. Cristina permaneceu parada, a taça de vinho suspensa, fingindo surpresa. Como assim, mãe? O que aconteceu? Perguntou Marcelo, dando um passo à frente. Eu só quero ir embora daqui, disse ela, e uma lágrima caiu no prato frio à sua frente. Cristina riu nervosa, tentando disfarçar. Amor, ela tá fraca. Desde que o médico mudou os remédios, anda confusa, sensível. Eu não tô confusa, interrompeu Berenice com voz rouca, mas firme. Eu sei o que eu sinto. Mãe, calma, pediu Marcelo sem entender. Que história é essa? É só uma fase, amor, insistiu Cristina, pousando a taça na bancada. Você sabe como ela é. O tom doce, o sorriso calculado, tudo soava ensaiado demais. Marcelo observou os 3 pratos sobre a mesa. O da mãe, com comida misturada e fria. O dele, ainda limpo. O da esposa, coberto por uma toalha de linho. Um detalhe pequeno, mas que começou a gritar dentro dele. Por que a comida dela tá assim? Perguntou, tentando manter a calma. Cristina se adiantou. Ela não quer comer nada. Eu faço, sirvo e ela recusa. A culpa não é minha se a senhora não se alimenta, não é? Berenice olhou para baixo, as mãos apertando o guardanapo. Elsa abaixou a cabeça, o pano de prato torcido entre os dedos. Marcelo inspirou fundo. Eu saí por 15 dias, Cristina. 15? E é isso que eu encontro? O que você está insinuando? Retrucou ela, com as sobrancelhas arqueadas. Eu me matei aqui cuidando da sua mãe enquanto você viajava. Cuidando? Ele repetiu, a voz subindo um tom. Isso parece cuidado para você? A tensão na cozinha ficou palpável. O relógio da parede marcava 11h20 e o tic-tac parecia acompanhar os batimentos do coração de Berenice. Cristina deu um passo para trás ofendida. Ah, claro! Agora a santa da sua mãe é a vítima e eu sou o monstro. Ninguém falou isso. Eu só estou tentando entender. Então entenda de uma vez, Marcelo. Eu fiz o que pude. A senhora não come, reclama de tudo, me trata como inimiga. Eu estou exausta. A mentira vinha embalada em lágrimas bem colocadas. Mas o olhar da mãe dizia outra coisa. Ela apenas balançou a cabeça cansada. Eu nunca te tratei mal, Cristina. Só pedi respeito. A esposa riu, seca. Respeito? A senhora entra na cozinha para conversar com o empregado, oferece comida para a faxineira, se mete na casa dos outros. Isso é respeito? Marcelo cerrou os punhos, o maxilar tenso. Cristina, por favor, o quê? Ela respondeu, a voz subindo. Você acha bonito sua mãe querer mandar aqui dentro? Acha normal ela querer ensinar a cozinheira a fazer café, como se eu não tivesse controle da casa? Ela é minha mãe, e eu sou sua mulher. Ou já esqueceu? O som da taça batendo na bancada ecoou alto. Berenice recuou na cadeira, ofegante. Elsa deu um passo, mas o olhar de Cristina a congelou. A senhora devia ir para o quarto, dona Berenice. Cristina falou entre os dentes. O sol do meio-dia faz mal para quem já está fraca. Eu fico onde meu filho quiser, respondeu ela, num fio de voz. Marcelo sentiu o peito apertar. Por um momento, a casa enorme pareceu pequena demais para conter tanto silêncio. Ele olhou para a mãe, depois para a esposa, e percebeu que as 2 mulheres mais próximas dele estavam em lados opostos, e ele no meio, sem saber em quem acreditar. Foi Elsa quem quebrou o clima. Doutor Marcelo, desculpe, mas a senhora não está bem. Olhou para Berenice. A gente pode subir? Ele assentiu. Pode, Elsa. Leva ela, por favor. Cristina cruzou os braços. Claro, agora a gente vai fazer teatrinho também. Cristina, chega. A voz dele saiu baixa, mas firme. Berenice levantou devagar com a ajuda de Elsa. Antes de sair, olhou para o filho. Eu te avisei que estava tudo errado, meu filho. Só demorou para você ver. Marcelo ficou ali, parado, com o som dos passos dela subindo as escadas. O cheiro da comida azeda ainda pairava no ar. Cristina o observava, tensa, esperando a reação. Se eu fosse você, disse ela por fim,
Chamava o médico. Assim a gente não perde tempo com drama. Ele virou o rosto. Eu vou chamar, mas não o médico. Cristina engoliu seco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou começar a olhar o que acontece dentro da minha própria casa. Por um instante, ninguém se moveu. O sol entrava pelas janelas de vidro, iluminando o chão de mármore branco. E foi nesse contraste entre luz e cheiro de comida podre que Marcelo percebeu. Nem toda podridão vem de fora. Nos dias que se seguiram, o clima dentro da mansão Batista ficou espesso como o calor de Uberlândia no fim da tarde. As janelas viviam abertas, mas o ar parecia não circular. Cada palavra, cada olhar vinha carregado de algo que ninguém tinha coragem de dizer. Marcelo passava mais tempo em casa do que o habitual. Dizia que era para ficar de olho nos relatórios, mas na verdade observava. Observava a mãe, a governanta e principalmente Cristina, que andava pisando em ovos, mas tentando fingir normalidade. O doutor Humberto vem hoje, disse ela certa manhã, enquanto cortava frutas na cozinha. Para quê? Perguntou Marcelo, sem erguer o olhar do jornal. Para revisar os remédios da sua mãe. Você mesmo falou que ela precisa de acompanhamento, não foi? Ele assentiu, desconfiado. Cristina sorriu. Viu? Eu só quero o bem dela. O médico chegou pontual, de pastinha na mão e semblante sério. Conversou com Berenice por alguns minutos e depois chamou o casal para a sala. Dona Berenice está muito abatida, disse. Precisa se alimentar melhor. Cristina se apressou. Eu tento, doutor, mas ela não aceita nada. É que a comida dela tem gosto ruim, interrompeu Marcelo seco. O senhor viu o prato? O médico se virou surpreso. Gosto ruim? É. Ele cruzou os braços. A senhora aqui tem mania de guardar sobras e misturar tudo. Cristina riu, forçando leveza. Amor, não começa. Isso é mal entendido. Dr. Humberto coçou o queixo. Bom, de todo modo, recomendo alimentação leve e supervisionada. E, se possível, um tempo de descanso. Descanso ela tem, respondeu Marcelo. Só falta o resto. O médico fez um breve aceno e saiu, deixando o peso no ar. Cristina virou-se para o marido. Parabéns. Conseguiu me humilhar na frente dele. Eu só falei o que vi. Você está sendo injusto. Eu cuido da sua mãe como se fosse minha. Cuidado não é o mesmo que controle, Cristina. Ela ficou em silêncio. Os olhos marejaram, mas não havia dor. Era cálculo. Sabia que chorar ainda funcionava. Eu tô me sentindo sozinha nessa casa, Marcelo. A voz dela veio mansa. Tudo que eu faço é errado. Você acha mesmo que eu faria mal para sua mãe? Ele a observou em silêncio, tentando encontrar sinceridade onde só havia encenação. À tarde, foi visitar a mãe no quarto. Ela estava sentada perto da janela, penteando o cabelo devagar. Tá se sentindo melhor, mãe? Um pouco, meu filho. O médico é bom, mas a verdade é que o que eu precisava mesmo era te ver. Ele se ajoelhou ao lado dela, o olhar pesado. Mãe, você jura que tá falando a verdade? Que não tá me escondendo nada? Eu já te escondi por tempo demais, Marcelo. Agora não escondo mais. Ele segurou a mão dela, fria. Me diz uma coisa, a Cristina te trata bem quando eu não tô? Berenice demorou para responder. Olhou para a janela, depois para o filho. Ela tenta, meu filho, do jeito dela. Ele entendeu o que significava do jeito dela. Naquela noite, Cristina serviu o jantar como se nada tivesse acontecido. Mesa posta, velas acesas, toalha de linho. Fiz seu prato preferido, disse, tentando um tom carinhoso. Filé ao molho e purê de batata. E o da minha mãe? Perguntou Marcelo. Ela não quis jantar. Disse que estava cansada. Elsa, que passava pela sala com uma bandeja, parou por um segundo. Desculpe, doutor, mas ela não disse isso, não. Cristina lançou-lhe um olhar cortante. Elsa, por favor. Pode falar, Elsa, interrompeu Marcelo. O que a senhora ia dizer? Dona Berenice pediu comida, sim. Só que a dona Cristina mandou esperar um pouco. Disse que era para ver se ela pegava fome. O silêncio foi imediato. Marcelo pousou os talheres devagar, o olhar firme.
É assim que você cuida, Cristina? Amor, ela entendeu errado, disse apressada. Era para ajudar no apetite, só isso. Misturando comida velha e mandando ela passar fome? Você está me acusando de quê, afinal? De crueldade. Ela ficou pálida, mas manteve o tom controlado. Se é isso que você pensa de mim, talvez seja melhor eu ir embora. Vai mesmo? Perguntou ele, calmo. Porque da última vez que eu ouvi isso, você fez parecer que era eu quem devia sair. Cristina ficou em pé, tensa, as mãos trêmulas, mas não de medo, de raiva. Você não sabe o que está dizendo, Marcelo. Sei, sim, só não sabia o que estava vendo. Ela pegou o copo, virou o vinho de um gole só e foi para o quarto. O som dos saltos ecoou até o andar de cima. Marcelo ficou ali, sozinho, o olhar perdido no prato à frente. O filé esfriava, mas o que ele sentia agora era mais quente do que raiva. Era certeza. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Ficou sentado na varanda da suíte, olhando para o jardim iluminado pelos refletores. As plantas pareciam imóveis, como se também tivessem medo de se mexer. Ele pensava em cada detalhe: o olhar da mãe, o silêncio da governanta, a comida estragada. Nada fazia sentido, a não ser a dor que começava a se transformar em desconfiança. Por volta da meia-noite, desceu em silêncio. A casa dormia. Cristina havia trancado a porta do quarto e o deixado sozinho, alegando esgotamento emocional. Marcelo atravessou o corredor e foi até a cozinha. Abriu a geladeira. O cheiro azedo o atingiu de imediato. Lá dentro, potes sem tampa, restos embolorados e um prato coberto por um pano sujo. Ele puxou e ali estava, arroz endurecido, pedaços escuros de carne e algo que parecia feijão velho misturado com molho. O mesmo prato que vira diante da mãe. Encostou-se na bancada, o estômago revirando. A imagem de Berenice tentando engolir aquilo voltou como um golpe. "Meu Deus, o que fizeram com a senhora?" murmurou. Na manhã seguinte fingiu normalidade. Tomou café com Cristina, elogiou o bolo e falou de trabalho. Ela parecia aliviada, acreditando que a tempestade havia passado. "Eu sabia que você ia entender", disse ela sorrindo. "A gente só precisa de paz, Marcelo." Ele sorriu de volta, mas por dentro estava armando um plano. Começou a deixar o celular gravando áudio em pontos estratégicos. Na cozinha, na copa, no corredor, nada de câmeras. Queria escutar. Queria entender o que acontecia quando ele não estava por perto. Nos 2 dias seguintes, se ausentou pela manhã, dizendo que tinha reuniões na fazenda. Voltava à tarde, discreto, e à noite ouvia as gravações. As vozes se misturavam, passos, copos, risadas distantes. Mas em meio a tudo, uma conversa gelou o sangue dele. "Já falei para a senhora comer", dizia Cristina, a voz firme. "Tá com gosto ruim, minha filha", respondia Berenice cansada. "Ruim é a ingratidão." Uma pausa. Se o Marcelo soubesse o trabalho que dá cuidar de quem não se ajuda, um som metálico, o prato sendo empurrado. E depois, silêncio. Marcelo parou a gravação trêmulo. O que ele sentia não era só raiva, era vergonha. Vergonha por ter acreditado, por ter se ausentado, por ter deixado a mãe ali. Na manhã seguinte, desceu mais cedo. Elza estava na lavanderia, dobrando roupas. "Dona Elza", disse ele baixo, "a senhora viu alguma coisa nesses dias em que eu estive fora?" Ela hesitou, olhou para os lados, abaixou o tom. "Doutor, eu vi o que não queria. Fala comigo, por favor." Sua mãe, ela pedia para não desperdiçar comida, mas a dona Cristina guardava o resto e servia de novo. Às vezes até misturava com o que já tinha azedado. E ninguém disse nada. Quem é que ia dizer, doutor? Ela ameaçou todo mundo de demissão. Marcelo fechou os olhos. Por dentro, a revolta já era fogo, mas por fora ainda precisava manter a calma. Subiu ao quarto da mãe. Ela estava acordada, penteando o cabelo. "Dormiu bem, mãe?" "Um pouco. Tive uns sonhos ruins." "Pesadelo?" "Sonhei que eu pedia ajuda, mas ninguém me ouvia." Marcelo sentou-se na beira da cama e segurou a mão dela. "Eu te ouço, mãe.
Agora eu te ouço. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Do interior, da capital, ou de algum cantinho do Brasil onde também tem uma mãe como a Dona Berenice? E me diz, você conhece alguma Berenice? Aquela mulher que aguenta tudo calada, mas ainda assim encontra um jeito de sorrir? Se conhece, compartilha essa história para que ela saiba que não está sozinha. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ajuda essa história a alcançar mais gente. Porque às vezes, um simples gesto pode fazer alguém se sentir lembrado. Naquela tarde, Marcelo tomou uma decisão. Foi até a loja de segurança do bairro e comprou pequenas câmeras discretas. Instalou uma na cozinha, outra na copa e mais uma na varanda dos fundos, todas escondidas entre vasos e cortinas. Cristina nunca desconfiou. Continuava atuando, sorrindo quando ele chegava e dizendo que a sogra estava melhorando aos poucos. Mas agora ele tinha provas. E o que essas provas mostrariam seria pior do que ele imaginava. 3 dias depois, as câmeras já estavam posicionadas. Marcelo esperou o momento certo para agir. Não contou nada a ninguém, nem a Elza, nem ao Dr. Humberto, que ainda acompanhava a recuperação de Berenice. Ele queria ver com os próprios olhos. Numa manhã de sexta-feira, fingiu sair cedo. Beijou Cristina na testa, agradeceu o café e disse que voltaria só à noite. Ela acenou com um sorriso que escondia o alívio. Mal sabia que naquela mesma tarde seria desmascarada. Marcelo estacionou o carro a poucos quarteirões da mansão. De lá, acompanhava as câmeras pelo celular observando cada cômodo. No início, nada de anormal. Cristina passeava de um lado para o outro, falando ao telefone, tomando vinho antes do almoço como se a vida fosse perfeita. Mas bastou a hora do almoço chegar para o ar mudar. Na cozinha, Berenice sentava-se à mesa esperando. Elza trazia o prato visivelmente constrangida e Cristina apareceu logo depois, de braços cruzados. Já falei para não fazer nada diferente, Elza. Ela tem mania de frescura. Dona Cristina, a comida de ontem já tá azeda. E daí? Bota mais tempero. Ela nem vai perceber. Marcelo apertou o celular com força. A voz da esposa ecoava pelo viva voz, fria, sem culpa. Berenice olhou o prato e tentou sorrir. Não precisa se preocupar, minha filha. Eu como o que tiver. É isso mesmo, come o que tiver, respondeu Cristina sentando-se de frente. A senhora passou fome na roça, não passou? Pois é, aqui não tem do que reclamar. Marcelo levou a mão à boca, chocado. A raiva queimava o peito. Cada palavra soava como uma facada. Cristina pegou uma colher e enfiou na comida, misturando tudo com desdém. Tá vendo? Nem é tão ruim assim. Depois empurrou o prato na direção de Berenice. Come. A idosa baixou os olhos e tentou disfarçar as lágrimas. Marcelo interrompeu a gravação e respirou fundo. Precisava de provas sólidas. E agora tinha. Mas a dúvida o corroía. Confrontar Cristina ali, de cabeça quente, ou esperar o momento certo. No fim da tarde, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Encontrou a mãe no quarto, com um livro velho nas mãos. Como foi o dia, mãe? Tranquilo, meu filho. Elza me ajudou no banho e depois fiquei aqui lendo um pouquinho. Que bom, disse, tentando segurar a emoção. A senhora vai ficar bem, eu prometo. Ela sorriu, sem entender o que ele queria dizer. Naquela noite, Marcelo foi até o escritório e ligou o computador. Conectou o pendrive onde estavam os vídeos e assistiu de novo, do início ao fim. Cada cena era uma ferida aberta. Em uma delas, Cristina passava pela sala e imitava o jeito simples da sogra, debochando da forma como ela falava. Elza, constrangida, apenas abaixava a cabeça. Em outra, ela jogava fora um prato quase cheio, enquanto dizia: melhor jogar fora do que deixar ela achar que manda aqui. Marcelo fechou os olhos e sentiu o corpo inteiro estremecer. A mulher com quem dormia por anos, com quem dividia planos e negócios, era capaz de tudo aquilo. Por dentro, a confiança havia morrido. Horas depois, Cristina entrou no escritório sem bater. Você ainda acordado?
Tava resolvendo umas coisas do trabalho, respondeu ele rápido. Ela se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. A gente precisa se reconectar, Marcelo. Eu sei que andei errando. Ele olhou para ela, com os olhos marejados, mas sem dizer nada. Por dentro pensava, como alguém pode pedir amor com uma mão e ferir com a outra? Nos dias seguintes, o silêncio foi se tornando insuportável. Cristina percebia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Tentava puxar conversa, preparar jantares, provocar risadas, e ele respondia com monossílabos. Até que, numa noite de domingo, ele quebrou o silêncio. Cristina, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Perguntou ela tensa. Sobre o que você anda fazendo com a minha mãe? O rosto dela empalideceu. Do que você está falando? Das câmeras? Das gravações? Dos pratos? Ela engoliu seco, o sorriso desmanchando. Você está me espionando? Tô te conhecendo, respondeu ele, firme. Pela primeira vez, sem o filtro das suas mentiras, Cristina deu um passo para trás, a respiração curta. Eu só quis te proteger, Marcelo. Proteger? Servindo comida podre para uma mulher doente? Humilhando minha mãe dentro da minha casa? Ela tentou se justificar, mas a voz falhou. Você não entende? Ela nunca me respeitou. Respeito não se exige com crueldade, Cristina. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados, mas pela primeira vez, sem lágrimas falsas. O medo agora era real. Eu vou sair daqui, disse ela por fim. Faz o que quiser, mas amanhã cedo quem vai te procurar é meu advogado. Cristina empalideceu. Tentou dizer algo, mas a voz simplesmente não saiu. Marcelo se virou e subiu as escadas. Cada degrau parecia um rompimento. Atrás dele, o som de um copo caindo e se espatifando no chão ecoou pela casa. Mas pela primeira vez, aquele som não o fez voltar. Pela primeira vez, ele não sentiu pena. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pelas cortinas da mansão. Cristina passou a noite acordada, andando de um lado para o outro no quarto, o rosto pálido e as mãos tremendo. Marcelo, por outro lado, dormiu poucas horas, mas com a consciência limpa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo o certo. Quando desceu para o café, encontrou Elsa na cozinha, preparando o desjejum de Berenice. O cheiro de pão fresco e café novo preencheu o ambiente. Um contraste doloroso com o passado recente. Bom dia, doutor. A dona Berenice está acordando, disse a governanta. Marcelo assentiu, olhou em volta e perguntou. E Cristina? Tá no quarto. Disse que ia arrumar as malas. Ele suspirou. Sabia que quando ela fosse embora, uma parte da vida dele também partiria. Não a boa parte, mas a que o impedia de respirar em paz. Pouco depois, ouviu o som da mala descendo as escadas. Cristina apareceu com o rosto inchado e o olhar perdido. Não havia mais arrogância, só cansaço. Eu não vim pedir perdão, disse a voz rouca. Só quero que saiba que eu não sei onde me perdi. Marcelo ficou em silêncio. Não havia o que responder. Ela respirou fundo e continuou. Se algum dia você lembrar de mim, lembra que eu te amei, mesmo sem saber como. Ele apenas assentiu. Cristina atravessou o portão sem olhar para trás. O som do carro se afastando pareceu durar mais do que devia. Marcelo ficou parado, observando o vazio da entrada. O vento bateu nas árvores do jardim e fez as folhas da pequena planta que trouxera para a mãe se moverem. Aquela plantinha, que ainda estava no vaso, parecia o único sinal de vida nova naquele lugar. Subiu as escadas e foi até o quarto de Berenice. Ela estava sentada, penteando os cabelos devagar, com um lenço colorido no colo. Quando o viu entrar, sorriu. Tá tudo bem, meu filho? Ele respirou fundo antes de responder. Tá melhor agora, mãe. E a Cristina? Perguntou com cuidado. Foi embora. Berenice abaixou os olhos. Que pena. Eu rezei para ela mudar. Marcelo se aproximou e sentou na beira da cama. Mãe, tem gente que não quer mudar. Tem gente que só ensina a gente a não ser igual. Ela olhou para ele com aquele olhar manso de quem entende mais do que diz. Eu não guardo raiva dela, não. Só dó. A senhora é boa demais.
disse Marcelo com a voz embargada. Boa até com quem não merece. Eu só não quero que você fique com o coração pesado, meu filho. Coração pesado adoece a alma. Ele baixou a cabeça e, pela primeira vez em anos, chorou na frente dela. Não era um choro de desespero, mas de libertação. Berenice o abraçou com ternura, acariciando-lhe o cabelo como fazia quando ele era criança. Tá tudo bem, meu filho. Agora tá tudo bem. O tempo pareceu parar. Naquele abraço cabiam todos os pedidos de desculpa que jamais foram ditos. As culpas, os silêncios, as ausências, tudo se dissolvia ali entre o cheiro do café e o som leve das folhas balançando lá fora. Quando ele se recompôs, enxugou as lágrimas e segurou as mãos da mãe. Eu devia ter te ouvido antes. O que importa é que agora você está aqui. Ela sorriu. E eu também. Marcelo olhou pela janela. O sol já batia forte, aquecendo o quintal. Aquela casa, que por tanto tempo pareceu fria e impessoal, começava a ganhar um novo ar. Pela primeira vez, o silêncio não era incômodo, era paz. Nos dias seguintes, Marcelo contratou novos funcionários e mandou reformar o quarto da mãe. Quis transformar aquele espaço em algo vivo, cheio de flores e luz. A pequena planta que havia trazido virou o símbolo de recomeço. Berenice cuidava dela com carinho, conversava com as folhas, regava todas as manhãs. E Marcelo, sempre que podia, parava na porta só para observar. Aquela planta, assim como eles dois, tinha sobrevivido a muita coisa. Um fim de tarde, enquanto o céu de Uberlândia se tingia de dourado, Berenice chamou o filho para sentar no quintal. Sabe, meu filho, às vezes Deus não tira a gente do deserto. Só manda sombra e água no caminho. E a senhora acha que já chegou a essa sombra? Ela sorriu. Acho que sim. E o resto a gente vai plantando. Marcelo olhou para o jardim silencioso. Aquela mulher que havia passado a vida inteira sendo subestimada, agora ensinava sobre força sem precisar de discurso. E naquele instante ele entendeu. A mãe era o verdadeiro alicerce de tudo o que ele era. A noite chegou devagar e as luzes da casa se acenderam. Não havia mais luxo exagerado nem taças de cristal sobre a mesa. Só um jantar simples com cheiro de comida fresca e risadas suaves. E no meio da mesa, a planta que ele trouxera florescia. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria diferente. A mansão Batista, antes fria e silenciosa, começou a ganhar vida de novo. Não era por causa dos móveis novos, nem das flores que agora enfeitavam os corredores. Era por causa dos sons, o riso de Dona Berenice, o barulho das panelas, o som do rádio tocando modas antigas na cozinha. Marcelo passava mais tempo em casa. As viagens se tornaram raras e o trabalho menos urgente. Ele descobriu que o sucesso não tinha valor nenhum se o preço fosse a solidão. Às vezes ficava só observando a mãe pela janela, sentada na varanda, cuidando do pequeno jardim que haviam feito juntos. A planta que ele trouxera de presente cresceu, deu flores. E Berenice, toda vez que via um botão novo, dizia que era sinal de que a vida ainda tinha muito para dar. Elsa continuou na casa, fiel e serena como sempre. Agora era mais que funcionária, era parte da família. De manhã, ela e Dona Berenice tomavam café juntas e ficavam comentando o movimento da rua, os vizinhos, as mudanças do tempo. Tá vendo, Elsa? Dizia Berenice sorrindo. A chuva vem, mas sempre passa. Passa mesmo, Dona Berenice, e o sol sempre volta. Volta, minha filha. Volta sim. Marcelo ouvia essas conversas de longe e se sentia em paz. Eram palavras simples, mas curavam feridas antigas. Com o tempo, ele começou a perceber o quanto a mãe era amada fora dos muros da mansão. Gente simples da vizinhança parava para cumprimentá-la no portão, sempre com respeito e carinho. Dona Berenice, a senhora é uma bênção, dizia o padeiro ao entregar o pão. A bênção é poder acordar todo dia e ainda ter força para varrer o quintal, respondia ela rindo. Em uma dessas manhãs, Marcelo preparou uma surpresa.
Chamou um paisagista para transformar o quintal num jardim completo, com flores, hortaliças e até um banco de madeira sob uma árvore. Quando ela viu, levou as mãos ao rosto, emocionada. Meu Deus, isso aqui parece um pedacinho do céu. É o seu lugar, mãe, disse Marcelo, abraçando-a. Onde a senhora vai plantar e colher o que quiser. E você vai colher o quê, meu filho? Tempo com a senhora, respondeu ele com um sorriso leve. A partir daquele dia, o jardim virou o coração da casa. Ali, mãe e filho conversavam sobre tudo. O passado, o presente, as coisas que deixaram de dizer. Marcelo começou a escrever num caderno algumas das frases da mãe. Dizia que eram sabedorias de Berenice. Ela ria disso, mas no fundo ficava orgulhosa. Um dia o povo vai achar que eu era filósofa, brincava. E vai estar certo, respondia ele. Às vezes à noite eles jantavam à luz das velas no quintal, só os dois. Berenice dizia que o ar dali abria o apetite da alma. Marcelo gostava de ouvir as histórias dela do interior, dos tempos difíceis, das casas onde trabalhou. E toda vez que ela contava, terminava dizendo: mas nada foi em vão. Se não fosse tudo aquilo, talvez eu não tivesse aprendido a reconhecer o valor das coisas simples. Certa tarde, ele a encontrou sentada perto da janela, com um porta-retratos nas mãos. Tá lembrando de quê, mãe? De quando você era pequeno. Eu olhava para esse rostinho e pensava, um dia ele vai longe. E eu fui, né? Foi. Longe demais. Ela sorriu sem amargura. Mas agora voltou, e é isso que importa. Marcelo se ajoelhou diante dela e segurou o porta-retratos junto. Eu prometo que nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Não promete não. Cumpre, que é mais bonito. Naquela noite, o céu clareou com uma lua enorme. Marcelo olhou pela janela e viu a mãe dormindo no sofá, com a cabeça encostada no travesseiro, o rádio ainda ligado baixinho. No programa, uma senhora dava conselhos aos ouvintes sobre perdão. Ele ficou ali, ouvindo por alguns minutos. As palavras pareciam feitas para eles. Às vezes, o amor precisa ser aprendido de novo, mas o perdão é o único caminho que ensina. No dia seguinte, ele acordou cedo e preparou café. Fez questão de levar o prato até a varanda, onde a mãe gostava de ficar. Hoje é o contrário, mãe. Agora é o filho que serve. Ela riu, ajeitando o lenço na cabeça. Cuidado para não acostumar. Já acostumei, respondeu ele colocando a bandeja sobre a mesa. E dessa vez é comida fresca. Os dois riram juntos. E o som dessa risada ecoou por toda a casa. Um som que por muito tempo parecia impossível. O sol foi subindo, dourando as folhas das plantas. No quintal, o vento balançava as flores novas e o cheiro de café recém-passado misturava-se ao de terra molhada. Tudo ali parecia simples demais para ser grandioso, mas era, porque às vezes a maior riqueza é poder sentar à mesa com quem a gente ama e comer em paz. Os dias seguiram calmos, como se a casa respirasse alívio. A dor, antes tão presente, agora dava lugar a algo novo, uma paz simples que não gritava, apenas existia. Berenice voltou a andar devagar pelo quintal, com o chapéu de palha na cabeça e a enxadinha nas mãos. O sol mineiro brilhava forte, mas ela dizia que aquele calor era abraço de Deus disfarçado. Marcelo ria, ajudando a podar as plantas, e dizia que aquilo ali valia mais do que qualquer negócio fechado. Às vezes paravam no portão e olhavam a rua. A vizinhança, que antes via o casarão como símbolo de distância, agora via ali um lar de verdade. Berenice falava com todo mundo, distribuía bolo, dava conselhos, ria alto. E Marcelo, observando, descobria o que realmente significava riqueza. Ter alguém para dividir o silêncio e o café da tarde. Certo domingo, ela pediu que ele a levasse até a igreja do bairro. Quero agradecer, meu filho. Agradecer pelo quê, mãe? Por ter voltado para casa. Ela sorriu. Às vezes Deus não precisa mover montanhas, só o coração da gente. Marcelo ficou em silêncio, segurando a mão dela enquanto caminhavam. Entraram juntos, e ele percebeu que fazia anos que não parava para simplesmente agradecer. Não pelo dinheiro,
nem pelo sucesso, mas pelo recomeço. De volta à casa, encontrou Elsa cuidando do almoço. Na mesa, tudo fresco, tudo simples. Arroz, feijão, salada e carne assada no ponto. Quando se sentaram, Marcelo olhou para o prato e, pela primeira vez em muito tempo, lembrou da cena que o havia feito desabar semanas antes. Mas agora, aquele prato tinha outro significado. Era símbolo de dignidade, de cuidado e, principalmente, de amor. Berenice percebeu o olhar dele e perguntou: "Tá lembrando de alguma coisa, né?" "Tô, mas hoje é diferente. E vai continuar sendo, meu filho. O que é feito com amor não azeda." Ele sorriu. Aquela frase ficou gravada na mente como uma oração. Marcelo começou a falar em público sobre responsabilidade afetiva, sobre como o sucesso não vale nada se a alma fica vazia. Abriu uma fundação em nome da mãe, dedicada a cuidar de idosos carentes. Chamou de Instituto Berenice Batista e fez questão de colocar na fachada o lema que ouvira tantas vezes dela: "Quem planta amor, colhe paz." A inauguração foi simples, mas cheia de emoção. Berenice, sentada na primeira fila, chorou discretamente. Quando subiu ao palco, Marcelo olhou para ela e disse: "Tudo o que eu sou, devo a você." E pela primeira vez, Berenice não tentou esconder as lágrimas. Depois do evento, já em casa, os dois ficaram sentados no jardim. O céu estava alaranjado e a plantinha do quintal balançava ao vento. "Lembra quando você trouxe essa mudinha para mim?" perguntou ela. "Lembro. A senhora disse que era para começar o seu cantinho." "Pois é", sorriu. "Hoje ela virou um jardim, igual a gente." Marcelo passou o braço sobre os ombros dela, em silêncio. Não precisava dizer nada. Aquele momento bastava. E, enquanto o sol se punha por trás dos telhados de Uberlândia, ele entendeu que o verdadeiro milagre da vida não é o que muda o destino, mas o que transforma o coração. Se essa história tocou você, me conta aqui nos comentários. Você conhece alguma Dona Berenice? Aquela mãe ou avó que enfrenta tudo calada, mas nunca deixa de amar? Escreve o nome dela aqui nos comentários, em homenagem a todas as mulheres que ensinaram o que é amor de verdade. E não esquece, curta, se inscreva e compartilhe essa história. Cada gesto seu ajuda esse canal a continuar contando histórias que fazem a gente sentir, pensar e lembrar do que realmente importa. Eu te espero no próximo vídeo. E até lá, que nunca falte amor à mesa da sua vida.